Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu. Então, essa semana eu estava pensando no assunto do vídeo, né, o que eu faria, e eu tive o belo prazer de ficar menstruada, né. Aí eu pensei, puta que pariu, né, menstruação é uma coisa que só a mulher que sabe o que é. Mas, com essa vibe da menstruação, eu lembrei de outra coisa que, por enquanto, só as mulheres sabem o que é o quê? Anticoncepcional, que a gente tem que tomar esse caralho. E eu decidi contar aqui minha experiência pra vocês e falar um pouquinho das coisas que ninguém sabe sobre o anticoncepcional e coisas que ninguém me disse. Eu fui descobrir depois de casada que eu estava fazendo muita coisa errada com o remédio. E já vai curtindo o vídeo antes de começar, porque eu sei que quando chega no final vocês esquecem. Então já vai dando aquela força aí, galera. E vamos pro vídeo. Bom, o primeiro contato que eu tive com o anticoncepcional foi quando eu perdi a virgindade, que eu já fui rapidamente no ginecologista, né? E ele me passou o anticoncepcional injetável, né? Era Mencigina o nome. E por quê? Porque eu era extremamente irresponsável e eu achava que eu não iria conseguir tomar a pílula. E é por isso que eu vou falar apenas dos dois tipos de anticoncepcional, injetável e pílula, porque foram os que eu tive experiência e tenho propriedade para falar sobre. Bom, o anticoncepcional injetável, ele tinha um dia certo para tomar. Por exemplo, todo dia 2 do mês, por exemplo. Então, todo mês, dia 2, eu tinha que tomar o anticoncepcional. Não importa se a menstruação vinha, se não vinha, se vinha atrasada, ele não tinha esse tipo de regulagem. Era todo o dia certo que eu tinha que tomar. Não tinha tabela, né? Não tinha a pausa, vamos dizer assim. E eu fiquei muitos anos tomando ele, inclusive quando eu casei eu fiquei, eu acho que mais 2 anos ou 3 continuando tomando ele, né? Eu comecei a tomar com 14 anos e com 16 eu casei, então eu tomei até uns 18, 19 anos. Esse mesmo anticoncepcional sempre deu muito certo comigo. Qual o problema que eu acho do anticoncepcional injetável? Primeiro, que é uma dose muito grande de hormônio, que ele já põe no seu corpo muito rápido. Eu não sei se isso faz mal, pra mim nunca fez, mas não sei se isso seria uma coisa muito saudável, vamos dizer assim. E ele não regula a menstruação. E isso é muito chato, porque eu nunca sabia quando eu ia ficar menstruada. Eu não tinha como escolher o dia que eu ia ficar menstruada, que eu ainda vou falar disso, sobre o outro. E era uma coisa muito chata. E ele aumentou muito as minhas cólicas, entendeu? Então, assim, eu fiquei anos, sempre funcionou, nunca falhou. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Meus gatos estão caindo na porrada aqui agora, mas tudo bem. Mas, ele não era muito prático, vamos dizer assim. Ele era prático de uma forma assim, ele não tinha que tomar todo dia, né? Era apenas uma vez por mês. Mas em outras situações não era nada prático. Depois de um tempo usando ele, né, quando eu tava casada, foi aí que eu descobri a primeira coisa que ninguém fala pra você quando você vai tomar anticoncepcional. Depois de um tempo, você usando a mesma marca de anticoncepcional, ele pode perder o efeito. Sim, e eu acho que é por isso que muita gente engravida usando o anticoncepcional, porque não sabe dessa informação. E eu fui descobrir isso com meu marido. Porque o ginecologista não tinha falado isso pra mim, o farmacêutico não tinha falado isso pra mim, ninguém falou isso pra mim. Como eu descobri isso? A minha menstruação começou a vir em umas épocas meio esquisitas e vinha com a cor marrom, sabe? Ela não vinha vermelha, vinha só um pouquinho e marrom, tipo um corrimento marrom, sabe? E isso indica que o anticoncepcional está perdendo o efeito. Então muita gente não sabe disso. E meu marido falou, olha, seu anticoncepcional está perdendo efeito, vai ter que trocar. Falei, porra, que treta, hein? Que beleza. Depois de anos. E vocês sabem, né? Se vocês não sabem, eu vou falar agora. Quando você toma o anticoncepcional a primeira vez,
ou você vai trocar de marca, são 3 meses que você tem que ficar tomando cuidado para não engravidar, porque ele demora 3 meses para começar a fazer efeito. Então eu já sabia dessa parte, né? Então eu já falei, putz, que saco, vou ter que trocar, ficar 3 meses transando de camisinha, é um saco, né? Ou ele gozando fora, que no meu caso, o meu marido não precisa transar de camisinha, porque ele tem um controle muito bom disso. Aí eu troquei pra pílula, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Senhor Jesus Cristo. Gente, essa questão da gente não ter responsabilidade para usar o anticoncepcional é muito simples de resolver. Simplesmente você pode colocar alarme para tocar e toda hora que você põe uma hora que você esteja assim disponível, por exemplo, meu alarme toca todo dia 8 horas da noite. Uma hora ótima, todo dia 8 horas da noite eu tomo a pílula, né, no caso. Então, essa questão de esquecer não acontece comigo. E se por acaso acontecer de você, por exemplo, esquecer, o que você faz? Você toma assim que você lembrar. Por exemplo, 3 horas depois você lembra, você toma assim que você lembrou, entendeu? Agora, se você esquecer de chegar no outro dia, é bom você já tomar cuidado, porque ele pode falhar, entendeu? Então isso também é uma coisa que ninguém fala. Se você esquecer, você toma assim que você lembrar. Você não para de tomar, entendeu? Você continua, só que aí vai ficar com um risco um pouco maior. Então você toma cuidado durante esse mês que você esqueceu, sacou? Quais os benefícios da pílula? Primeiramente, eu saber quando eu vou ficar menstruada, né? Porque você toma elas, as 30 pílulas, e tem a pausa de 7 dias. Durante essa pausa vai ser quando eu vou ficar menstruada. Então isso é muito bom, sabe? Eu saber e poder me preparar para isso. Outra coisa é eu poder escolher o dia que eu vou ficar menstruada. Como eu faço isso? Tem a minha cartela lá, a normal, né? De 30 pílulas. Eu compro uma cartela extra. Então quando, por exemplo, nossa, minha menstruação vai descer no sábado que eu vou para um rolê, sei lá, de suruba. Daí eu tomo um pouco mais para não ficar menstruada no sábado. Eu não recomendo ficar tomando assim o tempo inteiro, porque comigo não dá certo. Tipo assim, se eu tomar 5 pílulas a mais, tipo, ficar uma semana a mais não menstruada, eu sinto muita cólica, então eu evito fazer isso. Mas quando é necessário fazer, eu faço. E dá muito certo, e eu acho isso muito maneiro, sabe? Como você vai usar a pílula corretamente? Primeiramente, você vai esperar, pelo menos no meu caso foi assim, né? Eu fiquei menstruada, né? O cara me ensinou. E assim que acabar a sua menstruação, você começa a tomar pílula. E daí depois é tudo muito fácil. Você toma as 30 e dá a pausa de 7 dias. Se você for fazer o que eu disse antes, de prolongar o tempo de não ficar menstruada, é a mesma coisa. Você toma, sei lá, mais 3 pílulas, né? Uma no dia, outra no outro, normal. E quando você quiser fazer sua pausa, você faz a mesma pausa normalmente de 7 dias. Tipo, por exemplo, não é porque eu tomei mais uma pílula, né? Mais um dia, no caso, que eu vou fazer de 6 dias. Você não diminui o tempo da sua pausa quando você prolonga a sua cartela, vamos dizer assim. Outra coisa, esperar os 3 meses antes de fazer o sexo sem camisinha. Quando eu digo sexo sem camisinha, quando você já tem uma relação com a pessoa, normalmente é quando a gente começa a tomar pílula, é quando a gente tem relação, né? Eu tomei desde a adolescência porque sim, porque o meu maior medo é ficar grávida e eu queria garantir isso pelo resto da minha vida. Por mim, eu tiraria meu útero, entendeu? Só pra ter essa certeza que eu nunca vou ficar grávida. E daí você espera os 3 meses usando camisinha e depois você fica tranquila. Outra coisa, não esquecer nenhum dia, de jeito nenhum, entendeu? Então, põe o alarme todos os dias pra tomar certinho, porque esse negócio de esquecer um dia é aonde dá treta e vem um neném, sacou? Depois não vem falar que foi acidente não, porque a gente sabe que não foi, a gente sabe que o negócio funciona, tá bom? Outra coisa, perceber a sua menstruação. Ela tem que vir na época da pausa. Se ela vir numa outra época que você está tomando a pílula, é porque a pílula tá parando de fazer efeito.
Então tome muito cuidado com isso. Sempre preste atenção na sua menstruação e o dia que ela tá vindo. E se ela vir num dia incorreto e com a cor marronzinha, você já sabe que o bagulho perdeu o efeito e você tem que trocar de marca. Daí é só você ir no farmacêutico e falar: eu tô usando essa tal marca e eu preciso de um anticoncepcional melhor. Ele vai te indicar super tranquilamente. Você não precisa necessariamente ir no ginecologista para isso. Se você quiser ir no ginecologista para se sentir mais segura, também não tem problema, é melhor ainda. Mas se você quiser uma coisa mais prática, é só perguntar ao farmacêutico que ele vai te indicar uma pílula melhor do que a que você está usando no momento. Bom, essa coisa do remédio perder o efeito, tem pessoas que nunca acontece isso. Comigo já aconteceu 5 vezes, entendeu? Mas tem pessoas que ficam 10 anos com a mesma pílula e dá tudo certo. Eu usei a Mensigina antes, né? Depois, quando eu mudei pra pílula, foi o Selene. Aí o Selene parou de fazer efeito. Aí depois foi pra um Diane, eu acho. Enfim, eu mudei 4 vezes de pílula. Hoje em dia eu tô com micropil, né? E tá dando tudo certo. Se ele parar de fazer efeito um dia, eu vou ter que mudar a marca novamente pra não ter bebês, entendeu? Então, tem que sempre tomar muito cuidado com isso, de você tá tomando a pílula, achando que tá fazendo efeito e fica grávida e depois põe a culpa na pílula. Não é bem assim que acontece, cada corpo é um corpo, tá bom? Tem um mito também muito grande sobre anticoncepcional, que eu acho ridículo, que é anticoncepcional engorda. Olha só, queridas, o anticoncepcional, ele não engorda, mas quando você vai ficando mais velha, o seu metabolismo fica mais lento. Então, assim, você não pode, sei lá, ficar com 20 anos comendo as mesmas coisas que você comia com 13, achando que você vai ficar com o mesmo corpo. Isso não é normal, entendeu? Eu tomo anticoncepcional há anos e eu nunca engordei, pelo contrário, eu emagreci depois que eu fiz 16 anos, porque eu comecei a fazer dieta, eu aprendi a fazer dieta, né? Então, assim, se você tá engordando e faz dieta, então aí já é um problema hormonal seu, você pode ter uma tireoide. Pode entrar! Tô gravando. Vou botar a Sandrinha no vídeo. Pode botar. Então, assim, se você tá tomando anticoncepcional, tá sentindo que tá engordando, mas tá tendo uma alimentação toda certinha, é bom consultar um médico, porque você pode estar com um problema mais grave aí, e não é necessariamente do anticoncepcional. O hormônio do anticoncepcional não faz diferenças no corpo da mulher, só quando ela já tem algum problema hormonal, como por exemplo, ovário policístico. O anticoncepcional ajuda nos sintomas, né? Ele, por exemplo, quando a pessoa tem ovário policístico, ela tem um aumento de testosterona, então ela acaba tendo muito pelo, tendo muita espinha, tendo uns troços assim muito louco. E quando ela toma um anticoncepcional, esses sintomas acabam, entendeu? Então, nesse caso, o anticoncepcional muda o corpo da pessoa, ou quando a pessoa é homem, né? Se o homem tomar anticoncepcional, ele vai começar a ficar com coisas femininas, tipo seios e trejeitos femininos, né? Dependendo da idade que ele começar a tomar. Gente, trans, não façam isso, tá? O tratamento pra transição é outra coisa, são outros remédios, mas tem gente que acaba usando um anticoncepcional que é nas peitos, né? Mas não é recomendável. Então, assim, não, o anticoncepcional não engorda, o que engorda é o que você tá comendo, entendeu? Então vamos parar com esse mito aí que é muito péssimo. Então, como eu sempre digo lá no Instagram, as pessoas acabam tendo um contato maior comigo, né? Então eu perguntei para minhas seguidoras quais são as dúvidas que elas têm sobre os 2 tipos de anticoncepcionais e eu vou responder aqui para vocês. A Bruna Lima 8 perguntou: beijo, Bruna. O que você acha das casadas utilizarem somente esse método, sendo que a maior taxa de DSTs são em casadas? Pois muitas vezes os maridos traem e não usam preservativo e passam a doença para as esposas. Qual método você utiliza para as esposas? Então, para começar, esse é um assunto bem polêmico,
Porque eu já vi muito disso acontecer, né? Do marido passar doença pra esposa. Mas eu não posso ser hipócrita aqui de falar que pessoas casadas vão usar camisinha. Porque não vão, entendeu? Então, o conselho que eu posso dar relacionado a isso é... Primeiro, você tem que casar com a pessoa que você confia, né? Como é que você casa com uma pessoa que você não possa confiar nela, que ela, tipo assim, óbvio que vai haver traição, porque na maioria dos casamentos também acontece traição, é outra coisa que eu não posso ser hipócrita. Mas você tem que confiar na pessoa que não vai te fazer o mal, tá ligado? Como você vai casar com uma pessoa que tem coragem de ir pra rua, sei lá, fazer um sexo anal sem camisinha e depois de te comer em casa, tá ligado? Eu acho isso aí uma puta de uma sacanagem, entendeu? E esse cara não deveria estar casado com você. Então você tem que deixar a carência um pouco de lado e saber muito bem com quem você tá tendo um relacionamento. Porque tem muita gente que acaba tendo um relacionamento por carência e não percebe muito bem com quem que ela tá se relacionando no momento. Então, o que eu mais indico é confiança na hora de casar. Outra coisa é pessoas que traem, né? Porque já tá numa situação complicada, pelo menos se previnam, entendeu? Porque, tipo assim, você pode tá acabando com a vida da pessoa que você mais ama, inclusive com a sua. Então, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Principalmente quem tem relação homoafetiva passiva. Sexo anal é extremamente perigoso, é 100% de chance de você pegar um HIV, e se você fazer sexo anal com a sua mulher, é 100% de chance também. Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso, tá bom? Não tô falando pra você se assumir, pra você falar pra sua esposa que você gosta de coisas que ela não sabe, mas toma cuidado pelo menos quando for fazer isso, ok? Então, ok. A Bruna Lima também perguntou: qual método você utiliza? Essa pergunta eu já respondi, né? Que hoje em dia eu utilizo a pílula e antigamente eu usava a injeção. E ela perguntou qual mais põe em risco a saúde da mulher. Então, o anticoncepcional em si pode colocar em risco a saúde da mulher, mas só quem já tem um certo tipo de quadro específico para isso, quem já tem um certo risco. É muito raro acontecer, entendeu? É porque agora com a internet, os poucos casos que acontecem estão aparecendo. Mas eu, por exemplo, nunca conheci ninguém pessoalmente que tenha tido alguma doença por causa do anticoncepcional. Mas na minha visão, isso aqui é uma opinião particular, eu acho que a injeção é um pouco mais perigosa, porque a bula dela é enorme, deixa o tamanho gigante, e é muito hormônio colocado no seu corpo de uma vez só. Então, eu acho que a injeção é um pouco mais perigoso. E ela também falou: muitas mulheres usam anticoncepcional por pressão dos companheiros, que não querem usar preservativo. O que você acha disso? Primeiramente, você não deve fazer nada por pressão de ninguém. Você tem que fazer o que você quer, entendeu? Então, assim, nada. Inclusive o anticoncepcional. Inclusive não tomar anticoncepcional. Inclusive ter filhos. Inclusive qualquer coisa, entendeu? Você não tem que fazer nada por pressão de ninguém. Ninguém é seu dono, entendeu? Você faz o que você quiser da sua vida. Agora, se você não toma anticoncepcional e você não avisa isso pro seu parceiro, é uma puta de uma sacanagem. Entendeu? Por mim, a pessoa teria que criar o filho sozinha, fazendo uma puta de uma sacanagem dessa, entendeu? Porque o cara tá lá achando que a mulher toma anticoncepcional, goza dentro, engravida sem saber a mina, e depois quem se fode é quem? É ele, né? Óbvio. Mas você também vai estar fudendo a sua vida, porque filho não prende homem não, tá bom? Filho, você só ganha uma pensão lá michuruca, dependendo do salário do seu marido, ou a pessoa que fez o filho em você, mas filho não prende homem. Então vamos prestar bem atenção nisso. Você não é obrigado a tomar anticoncepcional, mas você tem um dever, assim, é o seu dever, assim, de caráter, avisar pro seu companheiro que você não toma anticoncepcional, para ele ficar um pouco ligado nisso também. Então, assim, se você não toma, não avisa pro cara e engravida, não veio falar que depois que foi acidente, entendeu? Você quer transar sem se prevenir, quer ganhar o quê? Um iPhone? Não tem condições isso, entendeu? Então vamos aí prestar bem atenção nisso. A Paloma
underline Araújo underline perguntou: beijo, Paloma, por que durante os 7 dias da pausa a gente fica tão tarada? Então, Paloma, não é com todo mundo que acontece isso, mas tem pessoas que ficam excitadas na época da menstruação ou um pouco antes da menstruação, tipo na TPM ou na menstruação em si. Mas isso não tem nada a ver com o anticoncepcional, você vai ficar excitada com ou sem ele. Você já tem uma tendência a ficar excitada quando você está menstruada, entendeu? Não tem nada a ver com a pílula, porque ela não mexe com essa parte hormonal que deixa a gente excitada, entendeu? Isso é uma característica sua e de várias outras pessoas que acontece a mesma coisa também. A Suzana Larae Neto, beijo Suzana, perguntou: na pausa do anticoncepcional para esperar a menstruação pode haver relação sexual? No caso, relação sexual sem camisinha. Pode sim. O anticoncepcional, ele faz efeito mesmo quando você está na pausa. Ele faz efeito o tempo todo que você está tomando ele. No mês que você tomou ele certinho, ele vai fazer aquele efeito certinho. Ele só não vai fazer efeito se você esquecer de tomar ele algum dia. Então, sim, ele faz efeito enquanto você estiver na pausa. Pode ficar tranquila, beleza. Só não pode fazer se descer a menstruação na época errada. Sempre bom lembrar isso, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter trago mais informação para vocês nessa experiência que eu tenho sobre anticoncepcional. Quem gostou do vídeo, curta aqui, e quem gosta de todo o conteúdo, segue o canal, que toda sexta-feira eu vou estar postando vídeo para vocês. E também, quem quer me acompanhar mais de perto e ter coisas adiantadas, é só me seguir no Instagram, que eu sempre estou postando coisinhas lá antes, sempre perguntando pro pessoal, então vocês acabam participando mais dos vídeos que eu faço, sacou? E é isso, gente. Beijinho, tchau!